Gabriela Brajão e você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Gente, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos aí por vocês, né? Logo que eu lancei os 50 fatos sobre mim, né? Que é um vídeo que eu fiz aí pra vocês me conhecerem melhor, né? Quem ainda não assistiu, clica no link ali embaixo, vai estar na descrição pra vocês me conhecerem melhor, tá? Então assim, gente, eu vou falar sobre o meu aborto. É um assunto muito tenso, assim, muito traumatizante pra minha vida, né? Mas eu creio que muitas de vocês já passaram por isso e não desejo que nenhuma outra passe, né? Claro. Mas talvez aquelas que já passaram vão se confortar um pouco com a minha história, né? E talvez aquelas que ainda estão passando possa ter um rumo pra seguir com o meu depoimento, né? Com o meu testemunho do que eu passei. Então vamos lá, né? Chega de balela, vamos contar. Então eu vou começar dizendo sobre antes disso, antes do que aconteceu, tá? Eu namorava um rapaz que ele era um pouco mais velho que eu, assim, não tanto, mas né, um pouco mais velho. Ele era um rapaz muito legal, assim, muito simpático, muito bom, né? Hoje ele também é. Eu só não vou citar nomes aqui no vídeo porque não é muito legal a gente citar nomes, né? Mas enfim. E a gente tinha um relacionamento, assim, bem, assim, impulsivo, né? Eu não era membro da igreja, não tinha... Na verdade, eu era membro, mas eu não estava frequentando, eu era bem afastada da igreja. Então, a gente bebia, a gente curtia, dançava, saía e tudo mais. Mas para um relacionamento de duas pessoas mais velhas, eu acho que não foi muito saudável, né? Esse negócio de sair e tudo mais. Enfim... na época a gente tava numa harmonia que a gente queria ter filhos, né? A gente tava numa idade assim, nossa, vamos ter filhos. Eu tinha entre 19 e 20 anos, né? Então nós decidimos, já estávamos um ano juntos, né? Então decidimos tentar, né? Eu engravidei a primeira vez, mas eu não sabia que estava grávida. Então eu acabei perdendo, né? Então, assim, nessa fase, que eu engravidei a primeira vez, né? Foi no final do ano. Então, assim, no final do ano, eu tava tentando lá ter o filho e tal, e aí atrasou pra mim. Então, eu fiz um teste de gravidez, e deu negativo. Aí, nesse negativo, né, que deu, eu peguei e falei assim... Bom, vamos continuar tentando. Esse meu atraso deve ter sido algum problema aí de psicológico, né? Porque eu tô tentando ter um filho, então às vezes o meu psicológico fez que atrasasse. Aí até então tudo bem, não estava grávida. No outro mês, não veio de novo. Aí eu falei, poxa vida, né? Grávida eu não estou. Eu já tinha feito o teste. Grávida eu não estou. Mas... talvez seja algum problema psicológico, ginecológico, nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Então eu peguei e marquei uma ginecologista, né, e falei, eu vou na ginecologista. Nisso que na semana que eu ia na ginecologista, eu comecei a sangrar muito. Muito, 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 muito. E doía muito. Eu lembro que este meu ex, né, o rapaz que eu tava junto, né, que a gente tava tentando engravidar, eu fui ao banheiro e ele foi junto comigo, porque eu tava sentindo muita dor. E aí saiu um coágulo, pra mim era um coágulo, né, mas aquilo era placenta. E aí com sangue, né, e aí eu peguei e falei assim pra ele, será que eu estou tendo um aborto? Mas foi tipo, uma coisa assim muito relativa, assim, né, saiu só. E aí ele falou assim, não, bem capaz. E aí, tudo bem. Eu falei, não, acho que é coisa da minha cabeça, né? Deve ter descido tudo, deve ter coagulado, porque fiquei um tempo sem menstruar. Tudo bem, né? Aí ela vai, Gabriela, né, deixar rolar. E a dor, e dor, e dor, e dor, e dor, e dor, e nada, né? E aí... o certo de chegou de ir pra ginecologista, eu fui pra ginecologista e contei pra ela. Falei, olha, não vai dar pra você me ver, porque eu estou menstruada e tá doendo muito, isso e aquilo tá acontecendo. Ela já fez uma cara pra mim, tipo, peraí, tem alguma coisa errada.
vamos fazer um teste de gravidez, um teste de sangue, pra ver o que a gente pode fazer. Só que assim, gente, eu vou pelo SUS, porque eu não tenho muita grana, né? Então, o posto demora muito. 24 horas não. O 24 horas tenta resolver tudo em um dia só. E o posto, ele vai marcando, né? Ele não tem essa autonomia de estar atendendo prontamente, né? Então, eu peguei e falei assim, olha, vamos esperar. Gente, eu fiquei uma semana, 7 dias menstruando com muita dor. No dia que chegou pra fazer o exame marcado pelo posto, eu passei mal no laboratório do exame. Então, um rapaz, um enfermeiro, eu estava com a minha mãe, pegou eu e minha mãe e levou a gente por 24 horas. Lá eu fiz um outro exame rápido, saiu assim, rápido, em 4 horas, né? Porque não tem laboratório dentro de 24 horas, tem que ser mandado pro laboratório. Então eu esperei, deu positivo, como eu estava grávida. Mas assim, por todas as circunstâncias, eu não fiquei feliz, porque eu já sabia que eu estava perdendo, né? Então o médico me encaminhou pro hospital de Araucária, o HMA. Eu moro em Araucária, para quem não sabe, né? Eu estava no 24 horas e me encaminharam pro HMA. E foi o seguinte, gente. Chegando lá, fiz uma ultrassom, que constou que eu estava grávida do lado direito. Gente, pra quem não sabe, eu também tenho útero de Delfo. Falei isso lá no 50 Fatos sobre mim, tá? Mas eu vou fazer um vídeo detalhado sobre esse assunto, tá? Mas é só pra vocês entenderem. Eu estava grávida do lado direito do útero de Delfo e eu perdi o bebê. Então ele já tava se fazendo, né? O meu corpo tava liberando aquele corpo estranho. Então eu fui lá e fui indicada pra fazer uma curetagem. Eles me deram um remédio, eu melhorei na dor, né? No outro dia de manhã eu voltei pro hospital e fiz a tal da curetagem. É como se, assim, tivessem pegado a dor de dentro de mim e tirado. E acabou. Foi super simples, super tranquilo fazer a curetagem. O que me doeu era ver todas aquelas mães, aquelas grávidas, porque eu fiquei numa sala onde todas as grávidas que ia ter filhos passavam. Então o que me doeu foi ver aquelas grávidas escutando o coraçãozinho e vendo o bebê e vai ter o bebê e tudo mais. Então, doeu bastante. Beleza. Fiquei um dia inteiro no hospital. E por fim, meu ex veio me buscar no hospital. 2 meses depois, eu e ele terminam. Gente, nós não demos certo, tipo, muita bebedeira, ele bebia muito e tudo mais. Então a gente terminou e tudo mais. Não deu certo, né? Não era pra ser. 1 mês depois, eu descobri que eu estava grávida de novo. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, não estava numa situação boa com a minha família. A minha família em si não estava, tipo, numa situação boa financeiramente. E eu falei, putz, como eu vou contar pros meus pais sobre isso, né? Então eu contei. Contei pra minha mãe primeiro. Minha mãe desconfiou, falou, será mesmo, filha? Eu falei, tô. Depois eu contei pro meu pai uma imagem. O meu pai simplesmente parou de falar comigo. Mas, contudo, eu fui levando. Acabei entrando em depressão. O menino, eu ainda gostava dele quando eu terminei com ele. Então, assim, grávida dele, eu tinha que ter contato com ele pra dizer como que eu estava, como estava rolando a gravidez e tudo mais. E ele nunca foi assim de vir à minha casa, ficar com a minha família. Então, muito pelo contrário, ficava mais com a família dele. Então, por fim, quando eu estava nos minhas 16 semanas, acho que era uma coisa assim, eu tive um sangramento. Minha gravidez foi muito precária, minha gravidez foi, tipo, muito terrível esses meses que eu fiquei. Então, mais ou menos no 3º para 4º mês, eu fui pro hospital com sangramento. Chegando lá, bonita e plena, né?
Os badges falaram pra mim bem assim, fizeram um ultrassom, né, e falaram bem assim: tenho 2 notícias pra você, Gabriela. Uma boa e uma ruim. Qual das 2 você quer ouvir primeiro? Então eu decidi escolher a boa. Pra, né, tranquilizar e ficar feliz com alguma coisa. Então ele disse assim, seu filho estava com soluço. O pezinho dele estava assim. Então quando ele ficava com soluço, ele fazia assim, ó, com a perninha. E eu descobri que o seu filho é um menino. Gente, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo fiquei preocupada, fiquei ansiosa. Eu não tava num psicológico ou sabe? Eu tava muito mal com tudo que tava acontecendo. Tudo bem. Eu disse pra ele assim, tá, você me contou a boa. Então agora eu quero saber qual é a notícia ruim, né? Então ele disse, a notícia ruim é que você vai precisar fazer uma cerclagem. O que é cerclagem, gente? Cerclagem é quando eles costuram o seu útero por dentro pro seu bebê não sair antes da hora. Gente, eu tava em torno de... Eu tava tipo de 5 meses. Então lá no hospital eu entrei na mesma sala da outra vez, HMA, sentei na maca e eles correram pra me atender. Juro, gente, pra mim parecia uma eternidade. Mas assim, foi questão de segundos. Meu bebê saiu. Minha secagem tinha descosturado, né? Tinha feito o ponto. Foi um erro médico. E ele caiu na minha mão. Mas assim, ele era desse tamanho. Tipo, muito pequenininho. Ele era menor que a minha mão. Ele era assim. Ele não tinha ainda a pele. Ele era vermelhinho, assim, sabe? Dava pra ver o sexo já. Foi um dia muito tenso pra mim. Logo que ele caiu na minha mão, as enfermeiras já me pegou de mim, assim, levou e tudo. E voltaram com a triste notícia, dizendo que ele não tinha sobrevivido. Foi muito tenso pra mim, assim, receber aquela notícia. Ele já tinha um nome. O nome dele era Yuri. E hoje, depois de 2 anos, eu consigo falar sobre isso. Não é fácil, não é nem um pouco fácil. Mas eu consigo falar sobre isso. Hoje eu consigo segurar o meu choro. Mas durante 1 ano da minha vida, toda vez que eu falava sobre isso, eu chorava. Hoje eu não vou dizer, não vou mentir. Às vezes eu estou aqui e eu choro, dependendo da situação. Mas eu consigo falar mais abertamente, consigo me controlar mais referente a esse assunto. Gente, eu tinha acabado de voltar pra igreja quando isso aconteceu. Quando eu voltei pra igreja, foi pensando no meu filho também. Pensando que ele podia ter um futuro melhor, ele podia ter um ensinamento melhor, ele podia ter ele podia ter um caráter melhor. E logo depois eu perdi o bebê. Eu não fiquei brava. Eu não culpei Deus. Pra quem não sabe, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E como, ao contrário de muita gente, que quando acontecem coisas desse gênero, se afastam da igreja, eu, muito pelo contrário, eu me apeguei mais à igreja. Aos meus líderes e àquelas pessoas que me ajudaram. E teve uma pessoa que me ajudou, é um dos meus melhores amigos, um dos meus padrinhos de casamento, que quando eu estava grávida faltava ele me enfiar num plástico bolha pra me proteger,
Sempre falo isso. E ele me disse uma coisa que me confortou tanto, que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu sei quanto dói perder um filho. Gente, não importa a idade que teu filho tem. Não importa se ele tá na tua barriga ou se ele nasceu. Você sente aquele amor de mãe? Nunca mais esquece. Perder um filho dói. Dói muito. Mas enfim, a história que ele me disse foi: uma vez, uma menina que perdeu um filho me contou uma história de que ela estudou as escrituras, né? Pra quem é fiel a Deus. Dizendo que as mulheres que recebem esses filhos são mulheres muito abençoadas, pois elas foram escolhidas por Deus para dar a vida a um espírito valioso para o Senhor. Não que nós não sejamos para Ele valiosos, mas que aquele espírito lutou tanto antes de vir à Terra que a única coisa que Deus quis era dar um corpo para ele voltar à presença dele. Para quem não sabe, o nosso corpo ele é tão valioso que ele é o maior presente de Deus. E é só isso que o bebê precisava, de um corpo para voltar à presença de Deus. E uma coisa que me conforta muito na minha igreja, assim, onde eu frequento, né? É que lá existe a família eterna. Então eu sei. E eu sinto que eu vou ver meu filho de novo depois dessa vida. Porque as famílias são eternas. Eles são eternos. Então, só de saber que eu sou uma mulher escolhida por Deus para receber esse ser tão valioso, para poder dar a vida, para poder dar um corpo a Ele, eu fico muito, muito, muito feliz. E muito lisonjeada por Deus me escolher. Então, gente, se você for religioso, eu sei que dói. Eu passei por isso. Dói muito. Mas não se esqueça. Deus está com vocês. E tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Gente, eu quero que vocês não me entendam mal. Eu não tô desrespeitando ninguém, a religião de ninguém. Mas esse é o meu testemunho. É o que eu passei, o que eu sinto e o que eu creio. Então não me levem a mal. Amo vocês. Quero deixar um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham esclarecido essa notícia sobre a minha história. E que hoje, casada, sim, eu quero ter filhos. Filhos. Ai, Gil. Mas não é a minha fase, eu acabei de casar, faz 2 meses que eu me casei, 2 meses e alguns dias. Mas sim, eu vou ter filhos. Então, vocês vão acompanhar tudo isso e eu amo muito vocês. Vocês não têm ideia de como está ajudando este canal em minha vida. Então assim, gente, para vocês me ajudarem, deixem um like no vídeo. Comenta aí embaixo, que é muito importante saber que eu pude ajudar vocês ou as suas dúvidas, porque eu também tenho um Instagram que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E lá eu posso esclarecer dúvidas de vocês. Então deixe sua pergunta aqui, que lá no Instagram eu vou poder fazer um stories respondendo qualquer dúvida de vocês, qualquer coisa que vocês tenham curiosidade de saber. E não esqueça de ativar o sininho, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o meu útero de Delfo. Então,
uma ativadinha aí no nosso sininho para vocês receberem o vídeo em tempo real quando for lançado aqui no YouTube. Um grande beijo!